Olá, meus queridos. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Então, a aula de hoje é sobre o desafio que vocês terão que fazer, né, para esse novo processo de seleção que vocês conseguiram propor, né? Vocês montaram um processo de planejamento, recrutamento e seleção de 2 vagas para uma empresa aí que vocês criaram ficticiamente, né? Então, assim, dentro de tudo aquilo que a gente desenvolveu nas nossas aulas, vocês puderam perceber que o planejamento ele começa lá com a requisição da vaga, né, ao superior responsável por autorizar ou não a contratação de mais colaboradores para a empresa. Dentro desse processo que é feito o planejamento, a requisição dessa vaga, a gente começa ali, né, um planejamento, e esse planejamento ele gera o recrutamento, né? E o que é recrutamento? Recrutar é atrair candidatos, né? Candidatos com competências para ocupar aquele cargo, aquela vaga que a empresa abriu, seja ele de forma interna, de forma externa ou misto, tá? Dentro desse propósito do recrutamento, a gente vai ter a seleção, depois que a gente recrutar os currículos, né? Que a gente verificar aqueles que estão de acordo com o perfil da vaga, aí se começa um processo de seleção. Dentro desse processo de seleção, também vocês puderam vivenciar que existem algumas técnicas, né? Que a gente não faz a seleção esporadicamente, com base em informações que vêm da nossa cabeça, daquilo que nós achamos que deve ser o melhor para a empresa, mas sim com embasamento técnico, com embasamento científico, dentro de competências e habilidades que são necessárias para aquela vaga. E aí a gente viu algumas técnicas, né? Dentre essas técnicas, a gente pôde ter a oportunidade, vocês tiveram a oportunidade de elaborar um roteiro e dentro desse roteiro desenvolver algumas propostas, tá? Na qual a gente foi colocando aqui o nome da empresa, solicitação da vaga, né? Quais são as vagas que vocês, no caso, estão ali disponibilizando para a abertura desse processo de recrutamento, né? A equipe responsável, que é o grupo de vocês que está ali propondo, né, esse processo, que no caso a gente fazendo essa simulação é a equipe multidisciplinar dentro de uma empresa quando se tem, ou uma equipe que é montada para fazer, que é responsável por esse processo. Depois a proposta de anúncio, como é que eu vou atrair esses candidatos, né? Como é que eu vou anunciar essa vaga? E depois o próprio processo de recrutamento, seja ele interno ou externo, né? De que forma ele vai ser feito, de forma digital, de forma impressa. Aqui eu coloquei somente o roteiro que eu propus para vocês, né? Não coloquei ainda o preenchimento, porque isso é uma etapa que vocês vão vivenciar, né? Na prática, aplicando lá entre os colegas, né? Já que a gente sabe que por uma situação hoje, né, de saúde pública, a gente não pode estar tendo aquilo que a gente pretendia fazer com as demais turmas, tá? Dentro desse processo, a gente inicia um processo de seleção, né? Seleciona esses currículos e aí vocês puderam também verificar que dentro desse processo de seleção, a gente não faz uma seleção por acaso, a gente faz uma seleção com embasamento técnico, envolvendo habilidades, envolvendo competências que estão relacionadas ao cargo. E que aí envolvem perguntas que são interessantes para que se possa selecionar, se possa escolher, porque selecionar e escolher, dentro daquilo que foi atraído no processo de recrutamento, os melhores, né? Os melhores no mercado para ocupar aquela vaga. E o que é o melhor? Né? O melhor é aquele que preenche o perfil daquela vaga que a gente quer para a empresa, de acordo com a cultura da empresa, né? Aquilo que as normas da empresa, aquilo que a empresa pretende, propõe como o melhor a ser ocupado, a ser efetivado na sua empresa. Tá? Então, esse processo envolveu várias técnicas.
né? Desde o currículo, cartas de recomendação, né? Entre esses critérios que vocês colocaram ali de como vocês vão selecionar aquele currículo, né? Que vocês colocaram lá, puderam fazer essa triagem, né? Vocês foram percebendo que é necessário fazer um agendamento, ter um cronograma, seja utilizando a técnica de entrevista, e aí não é qualquer entrevista, não são perguntas por um acaso, são perguntas com embasamento em competências, competências de assiduidade, competências de comunicação, competências organizacionais, competências comportamentais, e aí vocês foram verificando que isso existe, né? Um dicionário, esse dicionário propõe algumas perguntas direcionadas para cada tipo de competência, que vocês poderão aprimorar de acordo com a vaga, né, que a empresa de vocês tem interesse. Ou seja, né, aquilo que a gente viu no início, que ainda é muito primário, que ainda é muito rudimentar aqui no nosso mercado, aqui ainda no nosso ambiente, né, aqui do nosso município, do nosso estado, de perguntar se a pessoa tem filho, né, se a pessoa é casada, com quem vai deixar seus filhos, e fazer perguntas mais interessantes que possam realmente viabilizar a competência daquele candidato para aquela vaga. Não que não seja importante você saber um pouco sobre a vida do seu candidato. Sim, é importante, mas é necessário você fazer escolhas mais atrativas com embasamento na competência. E aí a gente propôs algumas técnicas, né? Eu sugeri para vocês o fit cultural, testes, entrevistas por competências, dinâmicas, né? Quer dizer, entre outros, né? Entre outras propostas que vocês poderiam também trazer e que, no caso, vão fazer parte das etapas desse processo de seleção, né? Finalizando com parecer, com embasamento técnico, depois a gente fazendo uma avaliação de como foi esse processo, tá? Mas isso será na etapa de aplicação. Antes disso, tem um desafio, né, que eu propus para vocês. A gente sabe que hoje o mercado, né, a gente tem dentro do mercado, não só em sociedade, a gente tem um público muito grande que precisa ser incluído. A gente tem mulheres, a gente tem negros, a gente tem situações de gênero e situações de desigualdades sociais, de classes sociais, mas aqui a gente está propondo uma questão voltada para a inclusão de pessoas deficientes. E aí, dentro dessa propositura, dentro desse roteiro que vocês fizeram, né, desse processo de recrutamento e seleção que vocês fizeram, eu pergunto a vocês, de que forma, nesse roteiro, vocês encaixam, vocês conseguem fazer um processo de recrutamento e seleção para pessoas com deficiência? Essas dinâmicas, esses testes, essas entrevistas, né, essa avaliação situacional ou fit cultural, o que vocês estão propondo dentro do roteiro de vocês? Isso é possível atrair? É possível selecionar pessoas deficientes? Pessoas que possam ser selecionadas para ocupar cargos, para ocupar vagas com competências dentro da empresa? Esse público, ele consegue, esse público, ele tem capacidade, ele tem potencial para ocupar a vaga de vocês? Qual é o preconceito que tem em relação a isso? Ao pensar, ao fazer essa reflexão, vocês têm algum preconceito? Vocês conseguem visualizar uma pessoa deficiente em potencial para a empresa ou não? Né? É um questionamento, é uma reflexão. Né? Eu não estou dizendo que não estou dizendo que sim. Eu quero que vocês façam essa reflexão e que vocês tragam para a nossa próxima aula, né, uma proposta de como fazer a inclusão dessa pessoa no processo de recrutamento e seleção, para que essa pessoa ocupe um cargo pela sua competência na empresa, né? E não simplesmente porque ele está dentro de uma cota que a lei obriga a empresa a contratar, mas sim porque ele tem qualificação, porque dentro do processo ele foi avaliado, ele foi selecionado pela sua competência. Tá? Então, uma reflexão que eu faço para vocês, eu tenho enquanto, né, professora, eu tenho uma proposta, mas aí eu quero saber de vocês. Né, que vocês façam essa reflexão, que vocês tragam isso, né, dentro do roteiro de vocês. É o último item, né, é o item 14º,
né, na qual vocês vão colocar a inclusão da pessoa com deficiência nesse processo, ok? Muito obrigado e ficam com Deus. Até a nossa próxima aula.